enquanto vocês estão mandando, eu já vou começar o debate para a gente aproveitar o tempo aqui da melhor forma possível. Primeiro, obrigado, Rosa, obrigado, Patrícia. E uma das coisas que, talvez o principal fator que me chamou a atenção para o tema do autismo e fez com que eu colocasse isso na pauta dos Pitocs para esse ano, foi uma discussão que surgiu no primeiro semestre sobre a questão do MMS, né, que é aquela Mineral Solution, né, a solução mineral milagrosa. Queria que vocês contassem um pouquinho sobre essa história, esse e outros mitos, né, que rondam a questão do autismo, porque como você falou, que você tem uma situação que você não tem um tratamento específico, as pessoas naturalmente vão buscar coisas alternativas e podem acabar causando mais mal do que bem, né, para as pessoas. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esses mitos do autismo que a gente encontra por aí na internet e no dia a dia. Eu vou deixar a Rosa falar dos mitos de tratamento, só para chamar a atenção, reforçar a questão das vacinas, né? A gente está tendo epidemias de sarampo no Brasil, né? Chegou no Brasil, no mundo já tinha, isso já estava acontecendo antes, e tudo isso começou com uma história, né? Uma publicação que no fim foi vista como falsa, né, de um médico inglês, comprovadamente falsa, né, dizendo que as vacinas eram capazes de causar autismo. Então, eu acho que é um dever de todo mundo que trabalha com autismo, ou de todo cientista, ou de toda pessoa que tem condição de ler um trabalho científico, interpretar de alguma maneira, enfim, desmistificar isso, né? Então, e esse é um mito que vocês encontram, assim, os pais trazem essa preocupação de tentar confirmar, é verdade, não é, essa relação com as vacinas? Vocês recebem isso, essa demanda, assim, das famílias? Hoje menos, mas ainda tem, o que é impressionante, né? Como a Patrícia falou, a gente está no meio de um surto de sarampo. Sarampo é uma doença que mata, e ela mata não só no momento agudo, mas tardiamente ela pode ter uma reação imunológica que também leva à morte. E o sarampo só está entre nós hoje, infelizmente, por conta dessa publicação. Na Europa se parou de vacinar, nos Estados Unidos se parou de vacinar, e aí chegamos até aqui. E quando você não vacina, você não se protege e você é um foco de disseminação. Você contamina quem está ao teu redor. Então, infelizmente, eu ainda recebo alguns pais com dúvidas em relação à vacina. Falando dos mitos de uma maneira geral, se você hoje tiver a curiosidade de entrar no Google e escrever tratamento para autismo, a quantidade de tratamento que vai aparecer é insana. E isso acontece porque é algo novo, algo com a etiologia não esclarecida, porque é um transtorno crônico e que, muitas vezes, é grave. Isso gera uma angústia, isso gera uma ansiedade. Por outro lado, a gente tem que aprender a selecionar o que é informação e o que é ruído. Existem critérios para a gente considerar que uma informação é adequada. A gente não pode entender que tudo que está publicado, por estar publicado, é verdade. A história do MMS... Publicado no Google, na internet, mas mesmo em revista. Mesmo em revista científica, isso é importante dizer. Existem critérios que a gente utiliza para considerar um artigo científico confiável. A gente acabou de comentar que o artigo da vacina foi publicado numa revista até importante, que depois teve que se retratar. Então, não basta estar publicado, a gente precisa ter um critério para entender o que é que faz aquela publicação ser confiável ou não. Acho que o MMS é só um dos exemplos, de um triste exemplo, porque leva à lesão corporal, né? Teve toda uma discussão de quem era a responsabilidade pelas crianças terem se machucado, mas existem outros tantos elementos, algumas substâncias que podem também causar lesão. Eu estava lembrando aqui, Ayrton, em 1966, tem um artigo falando muito curioso. Ele sugeria o uso do LSD para tratar autismo. O LSD, para quem não sabe, é o ácido lisérgico, é uma droga que age no sistema nervoso central, uma droga recreativa, digamos assim.
E entre 1966 e 1974, ele foi usado no tratamento de autismo. E qual era o argumento? Naquela época, vamos contextualizar, o Woodstock, anos 60. Se ele é tão bom e serve para tudo, por que a gente não usa para autismo? E, obviamente, depois foi visto que ele não só não ajuda, como atrapalha. E eu sempre tenho esse exemplo em mente, porque eu acho uma temeridade a gente usar o argumento de que, bom, como eu não sei o que trata, então eu vou tratar com tudo. Então, existe um limite para isso. Com certeza. E, Patrícia, você mencionou mais de 1000 genes já identificados com alguma relação com o autismo. Uhum. Quando você diz relação, o que é? É uma relação de causa e efeito? Quer dizer, aquele gene está causando, né, algum sintoma ou o próprio transtorno? E mais de 1000 genes, quer dizer, parece um número tão grande que aquilo deixa de ser cientificamente relevante, né? Uhum. Então, até que, como é que você vê, apesar disso não estar totalmente fechado, esses genes todos, eles têm que estar associados com algum fator ambiental? Quer dizer, ele causa uma propensão que tem que ser levada a cabo por algum outro fator, ou eles causam por si só o autismo? Quer dizer, o que a gente pode dizer com o conhecimento que a gente tem hoje com relação da base genética, né? Bom, vamos lá. Primeiro, como é que esses genes foram identificados? Então, são feitos estudos em grandes cohortes, que são pessoas que têm autismo e suas famílias, né? Geralmente o pai e a mãe. Então, eles pegam grupos muito grandes, geralmente esses estudos são na Europa e nos Estados Unidos, e pegam o material genético dessas pessoas, né, o sangue, e vão estudar a genética que está ali, fazem vários estudos para comparar o que pode estar mutado ali, né, que gene que pode estar diferente. E aí, qual que é a função daquele gene, se ele pode estar associado ou não. Então, isso acaba sendo... foi dessa maneira que a gente conseguiu, e cada vez mais, vem aumentando o número de genes que estão sendo descritos, que estão relacionados com o autismo. Aí a gente pode dividir didaticamente isso, a gente pode usar um termo de autismo sindrômico e autismo não sindrômico, que é uma maneira didática só para a gente entender que alguns autismos, né, como a Rosa falou, você pode ter uma mutação genética tão importante que aquela única mutação é capaz de causar uma síndrome. Então, por exemplo, síndrome de Rett, que até o último DSM-4, esse que a Rosa falou hoje, é a última versão, de 2013, que é o DSM-5. Então, ela tirou síndrome de Rett debaixo do guarda-chuva de autismo. Por quê? Porque tem uma mutação genética num gene conhecido e que essa mutação ela é capaz de causar a alteração que a gente conhece, o fenótipo clínico. Então, tem alguns que são, cuja mutação no único gene são responsáveis por todo o quadro clínico. A pessoa tem aquela mutação, ela vai ter autismo. Uhum. E outras coisas. Muitas vezes não é só autismo, né? E nem são comorbidades, até pode, mas elas têm dismorfismo facial, alterações motoras. Então, vem um pacote de coisas e o autismo. E aquele é o gene mutado. E tem outros, que são os que a gente chama de não sindrômicos, por exemplo, que têm, às vezes, mais de um gene mutado. Então, genes mais importantes, genes menos importantes do ponto de vista funcional. Então, se a gente quiser imaginar como é que uma pessoa pode ter autismo, a gente pode fazer um exemplo, até que sai uma publicação, de um copo. Então, a gente tem um copo, né, um copo cheio d'água e um outro copo com menos água, que seria o pai e a mãe. Então, essa água, vamos dizer que são genes que estão alterados nessas duas pessoas. A hora que eles vão ter o filho, se eu juntar o copo d'água quase cheio da mãe e o copo d'água meio cheio do pai, esse copo do filho pode transbordar. Então, ele recebeu genes do pai e da mãe, que sozinhos não faziam com que essas duas pessoas tivessem o fenótipo. A hora que eles estão juntos nessa criança, aí ele manifesta o fenótipo do autismo. Então, o fenótipo é o transtorno em si. É o transtorno em si, é a manifestação clínica. Então, a gente consegue, estudando essa genética, fazer esses tipos de associações. Quais genes são mais fortes, mais importantes do ponto de vista, se tiver uma mutação, pode ter uma alteração clínica, e quais são mais leves, vamos dizer assim. Pode dizer que talvez todo autismo tem uma base genética, mas não necessariamente a genética sozinha vai causar o transtorno, né? Às vezes você precisa de uma combinação de genes, uma combinação de genes, fatores, isso. Tá, beleza.
E, Rosa, tem 2 perguntas aqui sobre a questão do canabidiol. Você já estava esperando essa pergunta, postaria né? meu diploma. Que é um tema quentíssimo aí, não só para o autismo, mas para outros, que a Anvisa é um tema que está aí na pauta da Anvisa. O que a gente tem de evidências científicas sobre canabidiol para o autismo? Então, acho que a primeira coisa é essa, para o autismo. Né? Porque a gente tem evidências do uso do canabidiol, não só do canabidiol, como do THC e da junção de canabidiol com THC, que é uma outra substância que tem o princípio ativo da maconha, por exemplo, para dores crônicas, para alguns casos de câncer, para algumas epilepsias refratárias, que são a exceção, não são a regra. A gente sabe que eles funcionam. Existem hipóteses sobre o uso do canabidiol para outras coisas. Entre essas outras coisas, a gente tem o transtorno do espectro autista. Infelizmente, o número de publicações que existem hoje sobre transtorno do espectro autista e uso de canabidiol, esse número ainda é muito reduzido. Existe uma coletânea, né? Então foi publicado um artigo alguns meses atrás, cujo título não me lembro exatamente, mas se referia ao uso do canabidiol na vida como ela é, na prática clínica. Como que esse artigo foi feito? Bom, foi colhido a experiência de vários profissionais que trabalham com canabidiol, eles descreveram e foi publicado. Qual é a grande questão disso? É que não necessariamente isso corresponde ao rigor científico, à prática como ela é. Eu posso dizer para vocês a minha experiência sobre várias coisas, vai ser Moraes 2019 a referência. Mas isso não significa que o critério que eu usei é adequado. Existe uma pesquisa que está sendo desenvolvida em Israel, ela devia ter saído em dezembro do ano passado, que tem uma metodologia super adequada, muito bonitinha, que vai trazer mais informações para a gente, mas ainda a gente não tem isso. A semana passada saíram 2 artigos em adultos, uso de canabidiol em adultos, em ressonância funcional. Ressonância funcional é assim, você tira uma foto, é como se a gente estivesse filmando o cérebro por dentro. Só que a gente usa cores diferentes para cada área que é ativada. E nesse artigo, foi feito com o uso do canabidiol, a gente percebeu que, em pacientes que têm transtorno do espectro autista, a forma como o canabidiol se espalha e onde ele se liga não é da mesma maneira que a gente vê em pacientes típicos. E existe, sim, a gente consegue perceber, num grupo específico de adultos, foram 2 artigos, um outro falava disso, no grupo específico de adultos, uma maior ativação de determinadas áreas ligadas aos sintomas. Mas os 2 artigos concluem da mesma maneira. Ainda é preciso mais informações para que o uso clínico seja seguro. Então, acho que esse é o ponto. É algo que é uma promessa, existe uma lógica, mas que hoje a gente ainda não tem autorização do ponto de vista do rigor científico para utilizar na prática. E aí você fica nessa situação de realmente não ter muito o que oferecer para os pais, né? Você, na Fada do Dente, tem um contato próximo com as famílias. Como é que vocês trabalham esse contato com as famílias e ter que trazer essas informações de que muitas vezes você não tem uma solução para oferecer, né? Para uma coisa que é tão difícil de sofrida para as famílias de trabalhar? Como é que é esse contato com as famílias, que extrapola um pouco a ciência, né? Mas acho que no caso do autismo é importante a gente abordar também. Então, assim, eu só queria fazer uma observação assim. A gente tem o que oferecer para essas famílias. Eu acho que essa é a principal angústia. Quando a gente fala que algo não tem tratamento, é um tratamento medicamentoso. Existem outras formas de tratar, que são intervenções não medicamentosas. A gente não cura autismo, a gente não cura diabetes, a gente não cura asma, a gente não cura atopia, eu posso continuar a lista. O fato da gente não curar e de não ter um medicamento para isso não significa que a gente não tem o que fazer. E eu acho que essa é uma outra questão para a gente pensar quando a gente pede a liberação de determinados medicamentos que não são comprovadamente eficazes, que precisam ser importados e que são caríssimos. As intervenções comportamentais, por exemplo, que a gente precisaria que fossem implementadas no país inteiro e que realmente a gente sabe que tem resultados, a gente não consegue por uma questão de custo. Então, essa logística é complicada. Só completando, o que a gente escuta muito? A gente escuta muito as famílias dizendo que queriam que os filhos participassem do nosso estudo, que oferecem os filhos como cobaias, né? Muita gente usa esse termo,
porque, de fato, o tratamento específico, né, medicamentoso, ele não existe, mas o tratamento comportamental, sim, e é eficaz, né? Mas o que a gente, geralmente, a troca que nós fazemos? Bom, primeiro, eu não tenho nenhuma equipe para tratar nada, nós não usamos nenhuma pessoa como cobaia no nosso laboratório, a gente trabalha com célula in vitro, né? E, a partir desses nossos modelos, a gente quer entender o que está acontecendo do ponto de vista biológico, porque para você usar algum medicamento um dia, você precisa entender o que está alterado ali do ponto de vista biológico, qual que é o mecanismo que não está funcionando direito, para tentar encontrar substâncias que façam aquilo que não está acontecendo de maneira natural ou fisiológica, né? O que eu acho que vai acontecer um dia, e minha esperança é que esse dia esteja próximo, nós vamos conseguir entender alguns mecanismos que estão acontecendo e poder oferecer estratégias terapêuticas que, combinadas com a terapia comportamental, provavelmente podem levar a uma melhora desse quadro clínico dessa pessoa. Eu também não acho que tem cura, né? Eu não uso essa palavra, porque eu acho que é um tratamento, né? Então, é um tratamento que vai ser feito como uma pessoa que tem diabetes, que vai tomar um remedinho para o resto da vida dela e que vai viver de uma maneira boa, vai ter uma qualidade de vida legal. Então, é sempre isso que eu tento passar para essas famílias que entram em contato com a gente. Entendo a angústia, entendo a pressa das famílias, né? Mas eu sempre tento dizer que a gente trabalha sem parar. Enquanto eu estiver viva, eu vou estar trabalhando com isso. E outra coisa que eu escuto muito, que é curioso, as pessoas sempre me perguntam se eu tenho filhos no espectro, né? Como se eu não tivesse, eu vou desistir isso algum dia, porque é tão difícil, né, de entender o que está acontecendo. Eu tenho filhos, mas não estão no espectro, e é por isso que eu consigo fazer pesquisa. Então, eu não vou desistir, porque é uma coisa que o Ayrton estava conversando comigo aqui, que ele começou a entender um pouco para fazer esses pitoques e acabou se apaixonando. Apaixona a gente, né? Porque, do ponto de vista científico, tem tanta coisa que a gente ainda precisa descobrir, precisa entender, que uma vez que você foi mordido, você está mordido para sempre, né? Então, é isso que eu costumo passar para eles. Tenham paciência, continuem com esperança, nós vamos chegar lá. E quantas outras coisas, né? Se a gente olhar 20 anos atrás, tinham esse mesmo né, ambiente de talvez incompreensão, perguntas sem resposta, e que com o tempo a ciência trouxe muitas dessas respostas. Né? E tem algumas perguntas aqui sobre como trabalhar a questão do TEA dentro das escolas. Não sei quantos poderiam falar sobre isso, mas tanto do ponto de vista de treinamento de professores, disponibilidade de equipes multidisciplinares, né? Como é que vocês veem essa questão do TEA nas escolas e como é que isso está sendo trabalhado ou não aqui no Brasil? Então tá, vamos lá. Essa é uma questão difícil, né? Como várias outras dentro do transtorno do espectro autista. Como eu falei para vocês, imagina que eu fiquei 10 anos dentro da medicina e não tive uma aula sobre TEA. Imagina alguém que fez pedagogia, que fez letras. E isso tem mudado, e a expectativa é que isso mude cada vez mais. Eu tenho certeza que aqui na plateia deve ter pedagogo, deve ter professor, né, que em algum tempo atrás não estaria aqui. Então, a questão é a gente conscientizar. Em relação aos treinamentos, esses treinamentos já acontecem, eles acontecem no Brasil inteiro. Mas eu falei para vocês também, né, que o censo de 2018, de um ano para outro, aumentou 37% a questão de alunos com TEA em escolas regulares. Então, a gente ainda precisa fazer muito, muito mais. O que eu acho que é fundamental é que os próprios professores levem essa demanda e insistam com quem de direito, com quem realmente pode fazer isso mudar, sejam com os conselhos, com a organização da escola, com a delegacia de ensino, enfim, para que cada vez mais vocês tenham formação. E eu acredito, sim, que um aluno com TEA pode ficar dentro de uma escola regular. Eu acredito que, na verdade, todos os alunos tenham demandas específicas e que, em algum momento, com TEA ou sem TEA, as escolas têm que respeitar isso. Mas, por outro lado, eu acredito que, em alguns casos, a gravidade é tão grande que ele também merece um tratamento especializado, um atendimento especializado que não seja na escola regular. Mas isso, assim, é exceção, isso não é a regra. Eu concordo, eu acho que, de fato, a gente pode ter indivíduos com TEA dentro de uma escola regular, observando
as características do indivíduo, né? Eu acho que cada indivíduo, a gente já falou algumas vezes, mas cada pessoa com autismo é única. Então, não dá para generalizar. Provavelmente, para alguns, vai ser importante estar numa escola com uma demanda mais específica para ele, ou um número menor de alunos, ou algum tipo de atenção, ou uma cobrança menor, por exemplo, ele não tem habilidade em matemática e tem uma habilidade em biologia, por exemplo. Então, que isso seja respeitado. Então, como se fosse personalizado. Isso seria ideal para todo mundo, quem tem TEA e quem não tem TEA, né? Mas, já que a gente está aqui falando de TEA, eu acredito que ele possa se enquadrar numa escola, regular, mas que essa escola tem que minimamente dar algum tipo de suporte e observar algumas características que minimamente, de novo, são comuns às pessoas que têm TEA, né? Então, número de alunos em sala de aula, ter mais um professor para assessorar ali, qual que é o tipo de cobrança em relação às disciplinas, isso tudo acho que é importante de ser observado. Mas mais importante do que a escola, inclusive, eu acho que seriam as políticas públicas de atendimento às pessoas com TEA, né? A gente sabe que é muito, né, a Rosa falou, é muito caro para as famílias manterem as terapias para as pessoas com TEA e o acesso ao serviço de saúde público para essa demanda específica deixa muito a desejar. Então, eu acho que a gente precisa olhar para as escolas, mas também precisa olhar para o atendimento, para as terapias comportamentais que podem ser feitas nessas crianças e que certamente vai melhorar. E sem esquecer dos autistas adultos, né? Porque isso é uma coisa eu acho que que a gente a estava Rosa vai conversando falar. antes também, né? Mas deixa eu pegar esse gancho das políticas públicas, porque tem algumas perguntas aqui sobre isso. O que falta em termos de políticas públicas para a TEA no Brasil? Tem alguma coisa específica assim que a gente poderia levantar, que precisa ser regulamentada melhor, ou até no nível de legislação? Falta Como é cumprir que a é o lei. cenário? A lei existe. A gente tem lei que regulamenta atendimento em saúde, a gente tem lei que regulamenta atendimento em educação, a gente tem lei da assistência social. Ela é perfeita? Não, ela deixa a desejar em muitos aspectos, mas se minimamente a gente conseguisse seguir o que está publicado, a gente já ia ter um ganho enorme. E falando das políticas de saúde pública, e já adiantando a questão dos autistas, os indivíduos com autismo adultos, hoje, por exemplo, o maior desafio é que transtorno do espectro autista era diagnóstico da psiquiatria infantil ou da neurologia infantil. Só que os meninos crescem. Né? E quando eles crescem, a gente precisa continuar a tratar. E ainda tem pouquíssimos médicos de adultos que tratam pacientes com transtorno do espectro autista. Eu sou pediatra, psiquiatra da infância e adolescência, meu paciente mais velho tem 46 anos. Então, eu acho que isso é algo que a gente precisa levantar. O que a gente vai fazer? Qual é a possibilidade, as opções para esses meninos, enfim, esses indivíduos quando eles crescem? A gente tem a possibilidade da residência protegida, né? Então, existe uma diferença entre residência terapêutica e residência protegida, residência brigada, enfim, mas a gente não tem política de saúde pública para isso. Acho que hoje essa é a maior dificuldade, esse maior desafio dentro da política de saúde pública. Alguma coisa a acrescentar? Não, concordo. Tem 3 perguntas aqui sobre a questão do autismo ser mais prevalente, mais comum em meninos, né? Em homens. E se existe alguma explicação para isso, do ponto de vista genético, o que poderia explicar essa diferença? Existem algumas teorias, mas, de uma maneira geral, a mais aceita hoje, a gente pode dizer que, aparentemente, as mulheres têm uma maior tolerância para acumular alterações genéticas do que os homens, e não manifestarem o quadro clínico. Então, isso é uma das coisas mais aceitas. Existem algumas coisas muito novas que estão sendo publicadas, para ser honesta, semana passada, tem coisa saindo, relacionando a questão a presença de hormônios, né, durante o período gestacional e a queda da produção desses hormônios, os hormônios da placenta, inclusive, ela é brusca nos meninos e ela é mais lenta nas meninas. Então, isso são várias coisas que podem estar juntas, relacionadas, né, e contribuindo para essa questão
de ter um número maior de indivíduos do sexo masculino manifestando o TEA em relação às meninas, né? Quando se fala das meninas, o que acontece? A gente falava de 4:1, pelo motivo que a Patrícia explicou, era mais frequente em meninos do que em meninas, mas quando acontecia em meninas, elas eram muito mais graves. Com o tempo, a gente percebeu que não é bem assim. Hoje, existe uma corrente de pesquisa só para estudar o transtorno do espectro autista em mulheres. E uma das conclusões é que esses critérios de diagnóstico eles foram desenvolvidos para os meninos, observando os meninos, desde a origem, desde a década de 40, quando eles foram descritos pela primeira vez, os exemplos eram sempre masculinos. E hoje isso tem mudado. Então, como eu falei, uma das populações onde mais cresce diagnóstico é exatamente entre meninas, entre mulheres, enfim, além dos adultos e dos mais velhos. Então, é uma questão de, voltando àquela questão que você abordou da epidemia, né? Se existe uma epidemia ou não, quer dizer, está muito relacionada a como o diagnóstico é feito. Está muito relacionada a como a gente vê ainda o autismo, né? E a gente, mesmo do ponto de vista clínico, tem muitas coisas que a gente precisa aprimorar. Tem duas perguntas aqui relacionadas à questão do diagnóstico precoce, né? Como é que você diferencia a timidez de autismo e tal? Quando você está tentando puxar esse diagnóstico cada vez para uma idade mais jovem, né? Como é que você consegue diferenciar comportamentos que vão se alterar com o tempo, né? Por exemplo, timidez versus autismo, quer dizer, como é que vocês trabalham isso nas crianças muito novas? O autismo ele não é uma timidez, né? A dificuldade de interação social é só uma das coisas. Você tem um atraso do desenvolvimento, mas que ele também envolve uma certa rigidez, uma dificuldade de lidar com rotina, com quebra de rotina, uma inflexibilidade, alteração sensorial, a alteração no brincar, a dificuldade de lidar com pares, a atenção compartilhada, enfim. O autismo ele tem uma série de questões que a gente leva em consideração. Não é só a timidez, como, por exemplo, quando me perguntam, mas não é um transtorno de linguagem, um transtorno de linguagem é um transtorno de linguagem. A gente está falando de uma série de outras coisas que vêm junto com o transtorno de linguagem. Então, e como é que você fecha o diagnóstico? Quer dizer, quanto tempo você precisa? Claro que vai variar de acordo com o caso, mas, não sei, como é que você fecha um diagnóstico dentro de um espectro que pode ser tão variado, né? Então, e a resposta vai ser a mesma, depende. Tem pacientes que, numa primeira consulta, você é capaz de olhar e falar, olha, não, ele preenche critérios, ele tem transtorno do espectro autista. Tem outros pacientes que só com o aumento da demanda social ao longo do tempo, no DSM-4, o critério era assim, os sintomas precisam estar presentes antes dos 36 meses de vida. Hoje, eles precisam estar presentes antes dos 36 meses de vida ou até 7 anos com o aumento da demanda. Então, com o aumento dessa demanda social, os casos mais leves terminam sendo identificados. E, muitas vezes, as meninas, só na adolescência, as meninas mais leves a gente consegue identificar. Como é feito o diagnóstico, observação clínica, entrevista com os pais, conversa com a equipe, visita com a escola, exames não para dar diagnóstico de autismo, mas para fazer um diagnóstico diferencial, se tem outras coisas que podiam explicar. O diagnóstico ele pode ser... Excluir as síndromes, né? Excluir as síndromes, porque... Como eu falei, uma vez que você dá diagnóstico de transtorno do espectro autista, esse diagnóstico não é retirado, ele tem transtorno do espectro autista. Então, a gente precisa ser bem cuidadoso. Existe uma recomendação da Sociedade de Pediatria Americana, eu lembro da frase, sempre escute os pais, porque, normalmente, os pais percebem alterações no primeiro ano de vida. Eles podem não saber o que é, eles podem não saber que nome tem, mas tem aquela sensação, e, às vezes, o diagnóstico vem 3, 4 anos depois. Então, é importante perceber isso também. Isso que a Rosa falou, só complementando, é tão importante. Eu não sou clínica, né? Eu sou bióloga, mas escutei de um clínico a questão, até durante a amamentação, o olhar da criança com a mãe, e crianças que estão no espectro, às vezes, não têm esse mesmo tipo de relação. Então, eu concordo que precisa escutar os pais, né? Se os pais relatam que tem alguma coisa ali, que eles estão achando que pode não tá acontecendo da maneira que eles esperavam, os pediatras precisam ouvir, né? E aparentemente, isso é uma crítica
de muitos pais, eles acabam dizendo, eu achava que tinha alguma coisa diferente, eu falava com o meu pediatra, ele dizia, não, isso é assim mesmo, vai crescer e vai não sei o quê, e aí as coisas não iam acontecendo. Então, o diagnóstico é difícil, mas eu concordo também que os cursos de medicina não estão preparados para isso, né, ainda, mas precisa haver esse olhar. Quanto mais a gente falar de autismo, eu acho que mais isso vai ficar, obviamente, notório de ser importante, de ser contextualizado. Então, é quase uma missão, né? Eu acho que... E nosso tempo está acabando aqui, uma última pergunta. Você começou a sua apresentação citando alguns casos aí famosos, né, de pessoas com autismo, do espectro, e como é que vocês veem hoje esse tema sendo tratado na mídia, nas séries, né, na televisão, pela própria imprensa? Você acha que está sendo tratado de uma forma fidedigna ou está trazendo benefícios, malefícios? Como é que vocês veem a representação do espectro do autismo na mídia e nas redes sociais, internet, enfim? Olha, eu acho que só o fato de ser falado e comentado, eu acho importante. Se eles estão exatamente refletindo as pessoas que estão dentro do espectro, algumas características, evidentemente, a gente percebe, elas estão ali, estão postas, mas a gente precisa lembrar que cada indivíduo com autismo é único. Então, não dá para eu dizer que aquele filme representa perfeitamente, porque pode ser que tenha um outro indivíduo que tenha características diferentes. É um comportamento específico que não é um comportamento observado em pessoas neurotípicas. Então, eu acho que esse tipo de abordagem que é feito em novela, em série, em filmes, né, eu acho que trazer o tema à tona, eu acho que é importante. Mas não acho que um filme ou uma série vai abordar todos os indivíduos. Você consegue representar E é sempre tudo. muito importante lembrar que essas características especiais desses autistas que a gente trouxe aqui, eles são a minoria, né? A maioria não tem essas habilidades especiais. Esses são os indivíduos leves, provavelmente os mais difíceis de fazer o diagnóstico, inclusive, ou que você faz o diagnóstico mais para frente. Mas eu acho importante trazer o tema. Então, não tenho críticas quanto a isso. Eu queria falar assim, duas coisas. Primeiro, sobre as séries, né? Eu acho que um mês atrás eu fiz uma lista de acho que 28 programas, séries, filmes que abordavam o tema. E o que chamou minha atenção? Esses filmes, essas séries falam da minoria. E é difícil para alguns pais imaginar por que a ideia que se passa de autismo, né, de transtorno do espectro autista, é que são os meninos que sempre vão para a faculdade, ou sempre têm altas habilidades, ou sempre são independentes, quando na prática isso não acontece. Eu gosto de trabalhar com pacientes não verbais, eu tenho a oportunidade de trabalhar com alguns pacientes que têm os comportamentos assim bem mais graves, do ponto de vista de autolesão e heterolesão, né, de se machucar e machucar os outros. E parece que eles não existem. E é interessante como a gente quase não fala disso, né, e como eles não são representados, e eles são a maioria. Então, eu sinto muita falta de se falar sobre isso. E eu acho que uma coisa interessante, o rapaz, eu não sei o nome dele, mas ele falou uma coisa que é importante também. Todos nós temos sintomas psiquiátricos. Todos. Ninguém nessa sala não tem sintomas psiquiátricos. Para um sintoma ser considerado um transtorno, ele precisa vir associado com uma série de outras coisas. Ele precisa ser intenso, ele precisa ser frequente e ele precisa causar perdas. Mesmo quando a gente pensa no transtorno do espectro autista, nem todo sintoma que está lá descrito nos critérios, ele tem que ser tratado, ele tem que ser abordado. Os estímulos, por exemplo, eles são necessários, eles precisam estar presentes. Quando que a gente pensa em tratar isso? Se ele é intenso, frequente, se ele é disfuncional, se isso concorre, se isso impede a independência. Todos os tratamentos que a gente faz, todas as intervenções, eles têm um único objetivo: tornar essas pessoas mais independentes possíveis. Então, se você tem algo que concorra com isso, a gente aborda. Se não, eu sou a primeira a dizer para os indivíduos, para os pais,
Deixa aí. Tem gente que mexe no cabelo, tem gente que rói unha, tem gente que arranca pelezinha. Tudo bem. Então, nem tudo que aparece a gente precisa tratar. A gente trata o que é disfuncional. Em alguns locais, por exemplo, se interessar por partes de objetos e não pelo objeto inteiro é extremamente funcional. Em alguns locais, a forma, a imagem, né, como a imagem é organizada, ou a forma como as pessoas se colocam, as aptidões que elas têm para determinadas coisas, organização, sequência, é ótimo, a gente não precisa tratar isso. Sintomas obsessivos leves e funcionais não precisam ser tratados, a gente trata o que é disfuncional. Tá perfeito, a gente já estourou nosso tempo aqui, então quero agradecer a presença de todos, as perguntas que vocês enviaram aqui para frente, todo o conhecimento que a Patrícia, a Rosa trouxeram para nós, a gente espera ter contribuído para uma compreensão melhor aí do TEA, e deixo o convite para vocês para os próximos USP Talks. A gente tem mais 2 eventos ainda esse ano, em novembro e dezembro, a programação está aí nas nossas páginas nas redes sociais, então entrem lá e confiram. Espero que vocês voltem novamente aí nos próximos eventos. Obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite.